Pare por um instante, não para aprender algo novo, mas para perceber. Feche os olhos para o mundo exterior e tente localizar com honestidade onde nós terminamos e onde o resto do universo começa. Durante toda a vida, fomos ensinados que a pele é a fronteira. Aqui dentro, eu. Lá fora, o mundo. Aqui dentro, pensamentos, desejos, dores, memórias. Lá fora, pessoas, conflitos, natureza, caos. Essa divisão parece tão óbvia, tão natural, que raramente é questionada. Mas e se essa divisão não fosse um fato? E se fosse apenas um hábito da mente? Krishnamurti não nos convidava a acreditar em nada. Ele não oferecia um novo sistema, nem uma filosofia reconfortante. Ele fazia algo muito mais perigoso. Pedia que observássemos o que é. E o fato é simples. Nós não somos entidades isoladas. Nós não somos consciências privadas vagando no mundo externo. Psicologicamente, nós somos o resto da humanidade. Quando dizemos eu sofro, acreditamos que esse sofrimento nos pertence, como se fosse um objeto pessoal, como se tivesse um dono. Mas o sofrimento não nasceu conosco. Ele atravessa gerações, atravessa culturas, séculos. O medo que sentimos hoje é o mesmo medo sentido por alguém do outro lado do planeta. A insegurança que nos corrói é a mesma que move multidões inteiras. Neste vídeo, não vamos buscar conforto, vamos desmontar a ideia de indivíduo. Vamos investigar como a mente se tornou um depósito do passado e por que, enquanto nos sentimos separados do mundo, o mundo continuará repetindo o mesmo drama, com novos personagens. Vamos olhar diretamente para aquilo que chamamos de quem nós somos. Pensamento, ideias, opiniões, crenças políticas, espirituais, morais, preferências, gostos, aversões. Temos orgulho disso tudo. Defendemos como se fosse nossa identidade. Mas observemos com seriedade de onde vem o pensamento. O pensamento não surge do nada. Ele é sempre uma resposta, uma reação da memória. E o que é a memória? É o acúmulo do passado. Educação, cultura, linguagem, tradição, medo. Se tivéssemos nascido em outra época, em outra família, em outra religião, nossas certezas seriam completamente diferentes. Aquilo que hoje chamamos de verdade teria outro nome, outro símbolo, outro Deus. Isso significa algo desconfortável. O conteúdo da nossa consciência não é pessoal. Ele foi colocado ali. Nós somos um reservatório psicológico onde a humanidade depositou seus medos, suas ambições, suas violências e suas esperanças. Quando dizemos eu penso, o que realmente acontece
é o passado reagindo ao presente. O pensamento é sempre velho, mesmo quando parece novo. E, se o pensamento é herdado, condicionado, coletivo, onde exatamente está o eu original? Talvez o eu seja apenas um nome elegante para um arquivo gigantesco de memórias compartilhadas. Por que insistimos tanto em sermos indivíduos separados? Porque a separação oferece uma sensação de segurança, uma ilusão de controle. Meu país, minha família, minha carreira, minha fé. Mas no instante em que criamos o meu, criamos também o seu. E onde existe eu e outro, existe conflito. Krishnamurti foi direto. Toda violência nasce da divisão, da guerra entre nações, a tensão silenciosa dentro de casa. Fragmentamos o mundo, porque estamos fragmentados internamente. A ansiedade que sentimos não é nossa, ela é humana. A raiva, a inveja, o vazio. Nada disso tem identidade pessoal. Mas quando dizemos minha ansiedade, isolamos a dor, criamos o sofredor. E então, passamos a vida inteira tentando nos livrar do sofrimento, sem perceber que o sofredor é o próprio sofrimento. Se realmente somos o mundo, então nada acontece lá fora. A destruição da natureza não é um evento distante. É um reflexo da nossa relação interna com a vida. A fome, a violência, a indiferença são sintomas da mesma consciência fragmentada que opera em nós. A consciência humana é uma só. Quando um odeia, todos são afetados. Aqui, entramos num ponto que não pode ser entendido apenas com palavras. O observador é o observado. Normalmente pensamos assim: eu estou aqui e minha raiva está ali. Eu vou controlar a raiva e vou melhorar. Mas observe com honestidade: existe um eu separado da raiva? Se retirarmos todas as reações, memórias, medos, desejos, o que sobra? O eu não existe fora dessas coisas. Ele é essas coisas. Nós não temos inveja. Nós somos a inveja no momento em que ela surge. Quando essa divisão desaparece, o conflito desaparece junto. Não há mais luta interna, não há esforço para mudar o que somos. Surge então algo raro: a atenção total. E isso não é uma técnica, não é prática espiritual, é percepção. Levando isso para o mundo, o observador, nós, é observado, a sociedade. Não existe consertar o mundo sem compreender a própria mente. Mudar sistema sem mudar a consciência é apenas reorganizar o caos. A verdadeira revolução não é política, nem social, nem tecnológica. Ela acontece quando percebemos, sem escolha. Nós somos o mundo. Essa percepção assusta, porque ela soa como morte. E de fato, é a morte da imagem, do personagem,
do passado psicológico. Mas o que acontece quando essa imagem cai? O que sobra quando o eu deixa de se proteger? Sobra algo que raramente conhecemos: amor. Não um amor condicionado, baseado em troca, medo, posse ou dependência, mas um estado onde não há separação. Quando não há eu, não há inimigos, não há comparação, não há necessidade de provar nada. Olhar para uma árvore, para um animal, para outro ser humano e não sentir a distância. Isso é viver de forma atemporal, fora do tempo psicológico, fora da busca incessante por vir a ser. A verdade não está no amanhã, ela não se constrói, ela está no agora, quando a mente vê sem dividir. Esse vídeo não é um ensinamento, é um espelho. Não transforme isso em crença. Crenças são apenas mais ruído. Observe a própria vida. Observe onde nos separamos, onde defendemos a identidade. E pergunte sem pressa: é possível viver sem essa divisão? É possível olhar para o mundo e reconhecer: isso somos nós? O fim do sofrimento não acontece quando o mundo muda. Ele acontece quando o sofredor desaparece. E o sofredor desaparece quando percebemos que ele nunca foi real.